paz do Senhor, querido, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui depois de 2 semanas sem gravar, mas estamos aqui gravando para primeiro para agradecer aos irmãos pela oração, pelo meu pai, pelos meus irmãos que estavam com Covid, né? Meu pai já saiu do hospital, já está em casa. Eu preciso que os amados, eu continue orando por ele, sabe? Ele está se recuperando, mas existe uma sequela bastante complicada que nós precisamos assim confiar no Senhor e orar para que tudo dê certo, que seja feita a vontade dele e não a nossa, né? A nossa vontade é que tudo esteja bem, que todos estejam com saúde, mas nós não sabemos qual que é a vontade do Senhor, qual que é o ensino que Ele quer nos dar através das doenças, das dificuldades financeiras, das dificuldades de família, enfim. Nós estamos aqui porque nós estamos trabalhando para aprender a viver lá na glória. Então, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem que trilhar o caminho como Ele trilhou. Este caminho é um caminho de bênção, um caminho abençoado mesmo. E eu gostaria muito de falar com vocês a respeito dessa parábola que nós vimos aqui, que eu coloquei aqui no início, né? Lá em Mateus 25. E esse texto, do versículo 6, diz: Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Essa meia-noite, essa palavra meia-noite significa escuridão. Não sei se você sabe, ou se você não é um trabalhador noturno, né? Mas se você não é um trabalhador noturno, você sabe que a meia-noite é um horário onde você está com aquele sono profundo, né? Que você está relaxando, e é um momento de escuridão. Se você for andar lá fora, na rua, se não tiver a luz do poste, você não vai conseguir enxergar nada. E se você correr, é capaz de você cair num buraco, né? Porque é escuridão mesmo, né? Se não tiver luz, é escuro e você pode tropeçar em alguma pedra. Então, a meia-noite, na verdade, é um momento de vigilância. Nós temos que ver o que está acontecendo à meia-noite. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo e vamos falar a respeito desse assunto da palavra de Deus. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. Tosquenejar é dormir, tá? E adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Quer dizer, naquele momento que elas foram comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, que não sabeis o dia e nem a hora em que virá o vosso Senhor. Nós estamos vendo, assim, com esse passar dos tempos, várias coisas acontecendo com a natureza, né? Você viu aí tufão, nevascas, enchentes. As enchentes estão ocorrendo no mundo inteiro.
As queimadas estão ocorrendo no mundo inteiro, ninguém sabe como, simplesmente aparecem as queimadas aqui no Brasil, lá fora. Vulcões entrando em erupções, como você pode ver ali lá nas Ilhas Canárias. No Haiti, os terremotos, Chile, enfim, todos estes aparatos, né, essas coisas que estão acontecendo, chama-se de escuridão, densas trevas. Não só essas coisas que foram mostradas aqui, mas também as doenças como o Covid, não é? Se eu falasse para você em 2018, assim, olha, 2020, 2021 e 2022, o mundo inteiro andará de máscaras, porque haverá um vírus terrível que irá dizimar boa parte da população do mundo. Bom, nós estamos em 2021, você viu quantas milhões de pessoas já morreram? Milhões de pessoas morreram. Milhões de pessoas estão com as suas mentes, depois que pegou o Covid, corrompidas, com depressão, com tantas coisas terríveis. Queridos, isso não é brincadeira, isso é uma realidade que está acontecendo com a gente. Se eu te contasse isso que está ocorrendo hoje conosco a 2018, 2019, talvez você não acreditaria em mim. Então a palavra de Deus, ela veio para assim, nos confortar, porque o amor de Jesus é muito grande, é imenso. É por isso que ele morreu na cruz do Calvário, para nos poupar disso que virá. Isso que vocês estão vendo, de terremotos, de inundações, de perseguições, falta de amor, doenças e tantas outras coisas. A política, igual você está vendo aqui no Brasil, a política do Brasil, irmãos brigando com irmãos. É assustador isso. E isso não está ocorrendo só no Brasil, não. É no mundo todo. Você vê que um país mais democrático do que os Estados Unidos, da saída do Trump, da presidência, ele não queria sair. Ele fez um negócio ali para que o Biden entrasse, ali tomasse posse, mas ele fez ali uma espécie de uma guerra, porque entrou os seus ativistas lá no Capitólio e acabou em confronto com a polícia e morreu uma pessoa. Nós estamos falando dos Estados Unidos, de um país ultra, entre aspas, né, democrático. Agora imagine os outros países, como o nosso, o Brasil, como aqui da América do Sul. A Argentina está devastada, Venezuela, Chile, existe uma guerra interna muito grande, Bolívia, narcotráfico. A semana passada, a semana passada, houve mortes no Paraguai por disputa política. Então, veja que estamos vivendo, se você prestar bem atenção nisso, estamos vivendo meia-noite, onde as pessoas estão dormindo, onde existe escuridão. Nós estamos vivendo a escuridão. A escuridão não só desses entes políticos, das coisas que estão acontecendo, essas coisas da natureza acontecendo, mas também as coisas espirituais que estão acontecendo. Satanás, ele sabe o seu destino, ele conhece a sua derrota e ele quer pegar quantas mais pessoas ele alcançar para levar para o reino dele. Qual que é o reino dele? O reino dele é chamado reino de morte eterna. Nós, daqui para frente, eu vejo assim, nós estamos em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, não vai melhorar. Eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista olhando para a palavra de Deus. Se você olhar para as profecias, Jesus está voltando. E o que ele quer é o melhor para você. Jesus quer o melhor para você. Por isso que Jesus, ele é longe de religião. Ele não tem nada a ver com religião. Enganam-se as pessoas em titular Jesus como religião, porque Jesus não é. Jesus é o nosso benfeitor, é o nosso Senhor, é o arquiteto do universo. Ele fez tudo. Ele estava desde o início. Pela sua palavra, ele fez tudo.
A palavra de Deus fez tudo e todas as coisas. Nós precisamos, na verdade, sermos inteligentes, entendermos o que está escrito. A palavra de Deus ela fala assim, eu quero colocar aqui de novo na tela para você ler comigo. Fala assim, o reino dos céus é semelhante a 10 moças. 10 moças. Então você coloca você como uma dessas moças, tá? Essas 10 moças representam o quê? A igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando daquele templo quadradinho, com aquelas negócios assim, tal, com a cruz, com santos, onde as pessoas andam com os trajes diferentes, uns pulam, outros dão cambalhota, outros fazem sei o quê, tantas. Isso aí é religião, não tem nada a ver com igreja. Igreja, como diz aqui, é eu e você, pessoa. Então, nós somos a pessoa da igreja. Então nós somos representados por essas 10 moças. Então, elas sabiam que haveria um casamento. Por esse texto, ela haveria um casamento. Então, ela foi o quê? Ao encontro do noivo para que elas pudessem participar das bodas. Bodas é casamento. Então, elas queriam participar das bodas. Só que tardou o esposo. O esposo é o noivo. Ele tardou-se. Mas essa palavra tardou-se no grego significa veio no tempo correto. Então Jesus é o esposo. Jesus é o esposo. As moças aqui representam o quê? As igrejas. E as igrejas, quando eu falo igreja, eu falo de pessoas. Não estou falando de placas e de entidades ou seitas religiosas. Estou falando de pessoas. Eu, você, as pessoas. Nós somos a igreja. Então nós estamos representados nesse texto como essas moças. Só que 5 delas eram prudentes. Por que prudentes? Porque 5 delas levaram azeite consigo. Eu quero demonstrar aqui numa foto para que serve o azeite, né? Veja só. O azeite era para colocar nessa lâmpada que vocês estão vendo aí. Isso aí é uma lâmpada, tá? Não é essa lâmpada que você vê aqui que está iluminando, não. A lâmpada era colocada na mão, colocado o azeite, depois ali tinha um pavio e você acendia esse pavio e servia para iluminar. Então essa era a lâmpada. O azeite serviria para isso aqui que vocês estão vendo aí, para colocar na mão e elas andariam. E o mais interessante desse texto que essa lâmpada servia para 2 coisas: para iluminar o caminho, veja bem, iluminar o caminho, onde é como se fosse como que eu falo, uma lanterna para você iluminar os seus passos na escuridão. Então, quando aquelas moças elas viram que aquelas outras mulheres tinham suas lâmpadas, azeite de reserva para colocar nas lâmpadas, elas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Então vejam que o que nós temos que fazer é estarmos preparados. A preparação, que nós já sabemos que haverá algo, né? Se você não sabe, dá um pulinho no hospital que você vai ver. Existe algo acontecendo. Está acontecendo algo, não só no hospital, mas também na natureza. Esse vulcão lá das Ilhas Canárias. Esse vulcão faz 14 dias que está em erupção e ele ligou mais 3 na mesma semana. E tem um vulcão lá nos Estados Unidos chamado Yellowstone. Se esse vulcão ele está ativo, mas se esse vulcão explodir, o que vai acontecer com o mundo? É o maior vulcão, chamado Vulcão do Apocalipse. Ele simplesmente cobrirá toda a terra com suas cinzas, e não haverá mais luz do sol e nem a luz da lua. Vocês entenderam? Está escrito isso lá em Apocalipse, que não haverá luz, que as pessoas andarão na escuridão
daqui a um tempo. Em 1820, estourou um vulcão, em 1820, por aí, estourou um vulcão que deixou o mundo 3 dias em trevas. 3 dias em trevas. Isso aconteceu em 1820. Então, este vulcão Yellowstone, ou outros vulcões como o Etna, lá da Itália, se eles realmente explodirem da forma que explodiu esses vulcões da Ilha Canária e também o vulcão de Guatemala e o vulcão lá da Havaí, de Havaí, então haverá o quê? Uma escuridão tremenda no mundo. Em 72 horas faltará alimento no mundo. As águas não serão mais potáveis e haverá morte de 1/3 da população mundial. Tudo isso está descrito no Apocalipse. É só você ir lá e ver. Está lá escrito. Os 7 selos, os 7 ais. Então, está escrito o que vai acontecer. Está escrito. O Senhor Jesus, lá em Mateus 24, ele falou assim, os seus discípulos perguntaram, Senhor, o que vai acontecer? Quais são os sinais? Jesus falou assim, vocês vão ver guerras, rumores de guerras, terremotos, olha só, guerras, rumores de guerras, terremotos e pandemia. Quando vocês virem essas coisas, fiquem atentos, mas ainda não é o fim, porque isso é o princípio da tribulação. A tribulação ela virá. A tribulação ela virá. Mesmo que você não acredita, ela virá. Há os sinais, existem vários sinais sobre a moeda única, o dinheiro único, a marca na mão, na testa. Tudo isso já nós estamos fazendo. Se você entrar na loja, eles vão colocar na sua mão um negócio para medir sua febre na sua testa. Tudo isso aí são sinais que vai acontecer daqui a uns dias, vai acontecer. Um passaporte verde, um passaporte se você tomou vacina ou não, ninguém vai poder comprar ou vender se você não ter a vacina, se você não estiver atualizado com essas vacinas. Mas isso não ocorrerá essa obrigação agora. Por quê? Porque as igrejas ainda estão aqui. O que nós estamos vivendo é o momento do grito. Aí vem o esposo. Nós estamos vivendo o período da meia-noite. Aí vem o esposo. Por isso que você, como igreja, independente da sua seita religiosa, você precisa ter o quê? Óleo de reserva. O que é óleo de reserva? É você ter o Espírito Santo. E como que você tem o Espírito Santo? Conhecendo quem é Jesus. Você precisa conhecer quem é Jesus. Jesus não é um ser religioso. Jesus é um modo de vida. Como você deve viver. Então, se você está fazendo alguma coisa, será que Jesus faria isso no meu lugar? Jesus é amor. O coração de Jesus é tão grande que ele perdoa todos os seus pecados. Por isso que ele morreu na cruz, para perdoar os seus pecados. Porque ele viu que você é fraco, que eu sou fraco e que nós pecamos de verdade. Ele falou assim, eu vou morrer por vocês. Jesus morreu primeiro por nós. Aqueles que ficarem aqui deverão morrer por ele. Nós estamos vivendo um período que nós chamamos graça. Viver de graça. Nós iremos para o céu de graça, sem pagamento. Porque Jesus pagou esse preço dos meus pecados. Então eu estou apto para ir ao céu. Então o azeite de reserva é exatamente isso. Aquelas mulheres que eram imprudentes não estavam nem aí para essas palavras. Viviam sua religião. É aquele tipo de pessoa que falou assim, eu nasci na minha religião, vou morrer nela. Então esse é o tipo de pessoa que não tem azeite, que não tem profundidade, que não conheceu a Cristo, que não sabe quem é Ele. Pensa que Jesus é uma entidade, é algo que ele tem que pedir para Ele, mas não é isso. Então as prudentes poderão, não seja o caso de vos falte a nós e a vós, ide aos que vendem e comprai. Na grande tribulação, as pessoas vão ter que comprar a salvação. Hoje a salvação ela é de graça. Tem de reserva, é de graça. Mas a salvação ela é individual. É você e Deus. Por isso que você não pode julgar o teu irmão. É você e Deus.
Então você tem que procurar saber e conhecer quem é, para que você possa ter a salvação. Hoje existe uma oportunidade de você ter a salvação. Não a salvação religiosa, com atos, com liturgias, não. É entre você sozinho, sozinha e Deus. Entre vocês dois, ligados, falando com Ele. E Jesus e o Senhor te respondendo. Amém? Vocês entenderam? Então aqui, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. O momento da compra é depois que o esposo vem. O que vai acontecer? Haverá algo maravilhoso. Eu vou deixar aqui um vídeo no final desta mensagem. Eu quero que vocês vejam como será o arrebatamento da igreja. É assim, no piscar de olhos. O Senhor vai arrebatar todos aqueles que Ele amam, para não participar dessa desgraça que virá sobre a terra. Se você pensa que o Covid é algo grandioso, tudo isso que está ocorrendo é 0,001% daquilo que vem. Então, se você não está nem aí para a palavra de Deus, prepare-se, porque haverá um grande sofrimento. A palavra de Deus diz que nunca houve e nunca haverá algo tão terrível que irá desolar a terra. 1/3 da população mundial simplesmente desaparecerá. E você pensa que a morte aqui é alguma coisa? Pois quando Deus te criou para ser eterno. Então você não vai morrer. A tua carne pode morrer, mas a tua alma vai permanecer. E a grande pergunta é: aonde você vai com a sua eternidade? Para o reino de Deus ou para o reino do diabo? O reino do diabo é uma morte eterna, mas o reino de Deus é vida eterna. E continuei aqui. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aquelas que estavam preparadas entraram, e fechou a porta. Lembra-se de Noé? Noé passou 100 anos falando que haveria um dilúvio no deserto. Ninguém acreditou. 100 anos. Até que finalmente ele construiu a arca, colocou os animais para dentro, colocou seus filhos para dentro, fechou a porta, e Deus fechou por fora, e veio uma grande tempestade que inundou todo aquele lugar. Os únicos que sobraram, que foram salvos, foi Noé, sua família e os animais. Somente isso. Mas ele continuou pregando. Ele pregou, mas ninguém deu a mínima. Ninguém estava nem aí. E a mesma coisa de hoje. Vai fechar a porta. Eu pergunto, você quer entrar? E quando depois chegaram aquelas outras, disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondeu: em verdade vos digo que não te conheço. Por quê? Porque é simples. A lâmpada, ela serve também para identificação. A identificação. Então é a pessoa identificada com a luz. Então a luz, ela identifica quem é você. Então você precisa ter o quê? Ter o azeite para acender a luz. Você precisa conhecer quem é Jesus. E quando você conhece quem é Jesus, a lâmpada, que é o Espírito Santo, ilumina. E quando você bate na porta, a porta abre e você entra. Mas se você não tiver a lâmpada, eu não te conheço, não estou vendo, não sei quem é você. Cadê a tua identidade? A minha identidade é o azeite que ilumina o meu rosto. E somente Jesus pode te dar isso. Somente Ele. Querido, estou falando isso para você porque os dias já estão próximos. Nós estamos vivendo o período da meia-noite. Não seja um ser religioso, mas tente procurar saber quem é Jesus. Tente encontrá-lo. Tente saber quem é Ele. Esse vídeo que você vai ver daqui a pouco contará um pouco da experiência daqueles que serão arrebatados. Então, eu peço a você, tenta se certificar se o caminho onde você está realmente é o caminho que vai te levar para o céu. Para de ser enganado. Para de ser torturado.
Comece, tente conhecer quem é Jesus. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Amém? Querido, fique com Deus. Tenha uma semana de vitória, que você possa ser vencedor. Que nesses momentos que estamos passando, difíceis, você possa erguer a tua cabeça aos céus e falar assim: Senhor, vem embora. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Eu sei, cadê o que me aparece, viu? Dia após dia. Olha que maravilha, tem até música ambiente. Tu és fiel, Senhor. Doutor, olha ali. O que foi? Lá, ó. Ruas, agora, eu tenho que desligar.